A Silverado é uma picape full size que reúne características de conforto, dirigibilidade e luxo de um carro de passeio, aliadas à força e robustez de um veículo de carga. Isso tudo sem esquecer da segurança, facilidade de manutenção e economia, pontos de destaque da marca Chevrolet. E é justamente para que você possa oferecer um melhor serviço aos clientes que nós preparamos este vídeo e a apostila, a qual você já deve ter lido. Primeiramente, vamos conhecer a base do sistema elétrico da Silverado. A bateria fornece tensão de 12 volts e tem capacidade de 63 amperes-hora. A Silverado é equipada com alternadores desde 55 amperes até 140 amperes-hora, dependendo do tipo de motor e dos opcionais. A partir de agora, nós vamos ver a localização dos principais componentes e algumas operações de remoção. Mas sempre é bom lembrar que antes de qualquer operação em componentes do sistema elétrico, é necessário desconectar o terminal negativo da bateria. Feito isso, vamos começar com a localização de fusíveis e relés. No lado esquerdo da cobertura do painel de instrumentos, entre a porta e o painel, está uma caixa de fusíveis e 2 disjuntores. O superior protege o sistema de trava elétrica e o inferior, o sistema de acionadores dos vidros das portas. A Silverado possui uma outra caixa de fusíveis e relés localizada no compartimento do motor. Aqui está também o relé da buzina nos modelos equipados com motor Maxion. Já no modelo com motor MWM, temos 2 outros relés do radiador, um para a primeira velocidade e o outro para a segunda velocidade. No motor 4.1 a gasolina, temos, além destes, o relé da bomba e o relé do módulo Motronic. No painel dash dos veículos equipados com motor MWM, próximo à sirene eletrônica do alarme antifurto, encontramos o relé das velas de pré-aquecimento. Na parte interna do painel dash, próximo aos pedais, localizam-se a caixa de distribuição, a cigarra de advertência de luzes e portas abertas e o relé inibidor de partida. Fixados na parte interna da cobertura do painel de instrumentos, abaixo da coluna de direção, encontramos o relé intermitente de advertência da lanterna e o relé do servotronic da direção hidráulica. Para termos acesso e remover o módulo VSS e o relé do condicionador de ar, é preciso remover o porta-luvas. Vamos acompanhar essas operações. Destrave o tirante e pressione as paredes laterais do porta-luvas na altura das travas. Assim, ele será liberado do painel e permitirá o acesso ao módulo e ao relé. Solte os parafusos, desligue o conector e remova o módulo. Para remover o relé do ventilador interno, basta pressionar a trava superior e desligá-lo do seu conector. Para instalar esses componentes, basta seguir o procedimento inverso. Agora, vamos acompanhar a remoção da cobertura do painel de instrumentos para ter acesso a outros componentes elétricos. Entretanto, para remover a cobertura do painel, é necessário remover a coluna de direção e a alavanca de mudanças. Vamos então começar por aí. Solte os 4 parafusos de fixação da coifa ao assoalho e puxe-a para cima. Solte os 2 parafusos de fixação da alavanca à caixa de mudanças e remova. Para remover a coluna, comece soltando o acionador de posição do volante e, em seguida, os parafusos. Retire a cobertura inferior da coluna. Retire o cabo de liberação do freio de estacionamento, pressionando as travas. Remova os parafusos da cobertura inferior do painel. Agora,
remova a cobertura e desconecte o duto de ar. Remova o parafuso da árvore intermediária da coluna de direção. Solte as porcas de fixação da coluna aos suportes. Remova a placa de suporte da coluna, solte o parafuso e o conector de 48 vias e puxe a coluna de direção para fora. Na montagem, lembre-se de substituir o parafuso da árvore intermediária e usar travante químico. Vamos aproveitar que estamos com a coluna de direção removida e efetuar a sua desmontagem para ter acesso a outros componentes eletrônicos. Para remover o volante, desloque o botão da buzina e solte os terminais. Solte a porca e com um sacador retire o volante. Instale a ferramenta especial para comprimir o disco e remover a trava. Remova o contato da buzina e a mola. Retire os 2 parafusos torque bits. Com a chave na posição de partida e com um saca-pino, pressione no orifício para retirar o cilindro da chave. Com a cobertura superior removida, você terá acesso ao conector de partida e ao conector múltiplo do limpador de para-brisa e faróis. Agora vamos voltar ao interior do veículo e continuar a remoção da cobertura do painel de instrumentos. Instale os dispositivos adequados nos orifícios laterais e puxe o rádio. Remova a moldura do painel de instrumentos, soltando as presilhas e os conectores. Remova a moldura do rádio. Pressione para baixo as 2 travas laterais e remova o adaptador do rádio, desligando o conector do adaptador. Solte os 4 parafusos do painel de instrumentos e remova-o. A remoção deste painel permite apenas a substituição das lâmpadas de iluminação, do circuito impresso e da moldura acrílica. Sempre que manusear painéis de instrumentos, evite deixá-los com a moldura para baixo, pois o óleo de amortecimento dos ponteiros poderá manchá-los. Tomando este cuidado, podemos prosseguir. Com o auxílio de uma chave, libere as travas laterais. Desloque o conjunto de controle e o interruptor do ventilador. Desligue os conectores, observando que se trata de um conjunto, não havendo possibilidade de substituição individual. Solte os 3 parafusos superiores de fixação da cobertura ao painel dash. Remova os painéis superiores e inferiores das colunas dianteiras. Remova os parafusos dos suportes laterais de ambos os lados. Desligue o conector do interruptor do freio de estacionamento. Remova os conectores localizados acima das caixas do ventilador, do aquecedor do condicionador de ar. No compartimento do motor, solte os parafusos do suporte da caixa de fusíveis e relés. Solte o parafuso torque bits do conector múltiplo e remova-o. Remova também os conectores do compartimento do motor conjugados com o conector múltiplo. Em seguida, remova os parafusos que fixam a caixa de distribuição ao painel dash. Proteja o painel da alavanca de mudanças e desencaixe a cobertura do painel transversal e movimente-a para trás. Desligue a conexão da antena. Retire o conector do relé das travas das portas e os outros 3 conectores do lado esquerdo. Com o auxílio de outra pessoa, remova a cobertura do painel de instrumentos. Como sempre, também para a instalação do painel, basta seguir o procedimento inverso. Leve o painel completo, instale a coluna e a sua cobertura inferior. Agora, vamos acompanhar a remoção do ar-condicionado, do ventilador e do aquecedor. Mas antes, só para conferir, vamos responder ao primeiro teste da apostila. Até já!
Eu tenho certeza que você respondeu certo a todas as questões. Afinal, estamos falando com um verdadeiro profissional. Então, vamos prosseguir removendo o condicionador de ar, o ventilador e o aquecedor. Comece desligando o conector elétrico do motor. Solte os parafusos da placa de metal. Retire a cobertura e desconecte o tubo de resfriamento. Solte os parafusos do flange e puxe o motor para fora. Instale as mangueiras e, com o equipamento adequado, remova todo o gás do sistema. Com a caixa do filtro de ar removida, solte os parafusos do reservatório de arrefecimento. Solte o conector da válvula de baixa pressão e remova as mangueiras do acumulador. Retire a presilha, remova o acumulador e vede-o juntamente com as mangueiras para evitar infiltração de umidade. Para remover o aquecedor, é necessário drenar o líquido de arrefecimento do motor. Desligue os conectores elétricos do resistor e dos motores das portinholas. Remova os parafusos externos e internos e remova a caixa do aquecedor do painel dash. Se necessário, substitua o radiador do aquecedor, como também o evaporador. Para instalar o aquecedor e o ventilador, basta seguir o procedimento inverso. Outras operações são bastante simples. A remoção do mecanismo e do motor do limpador do para-brisa, que nós vamos ver a seguir. Desloque o braço a 90 graus. Puxe as travas e solte os braços de seus eixos. Solte os parafusos e remova as extremidades da grade de ventilação do painel dash. Solte os parafusos da grade central. Remova a borracha do painel e retire a grade central. Afrouxe as porcas do mecanismo ao braço do motor e remova o suporte da haste de acionamento. Solte os parafusos do mecanismo ao painel dash e retire-o. Para remover o motor do limpador do para-brisa, basta desligar o conector e soltar os parafusos de fixação. Nem é preciso falar que a instalação é feita seguindo os procedimentos inversos. Com isso, praticamente encerramos as operações com os componentes elétricos. Os faróis, lanternas e brake light você encontra no módulo referente à carroçaria. Então, só falta você preencher o questionário e remetê-lo ao departamento de pós-vendas da General Motors. Logo, logo, você estará recebendo o selo correspondente a esta instrução programada. Mas, desde já, você está liberado para executar todas as operações eletroeletrônicas na Silverado. Nós temos certeza de que você vai fazer o melhor e contribuir para conquistar o entusiasmo total dos nossos clientes. Um abraço e até a próxima.